Ah, meu bem, seja muito bem-vindo. Por favor, sente-se. Sente-se aqui pertinho de mim. Meu nome é Maria das Dores, mas pode me chamar só de Maria. Tenho 80 anos e... Bom, a vida me ensinou muito, muito mesmo. E hoje eu senti que precisava compartilhar uma parte dela com vocês. Uma parte que, para ser sincera, ainda aperta um pouquinho o peito. Mas é uma história de superação, sabe? Uma história que eu espero que aqueça o coração de vocês e, quem sabe, inspire um pouquinho. Se você está aqui comigo agora, por favor, me dê um joinha, porque isso me ajuda a saber que estou no caminho certo, que essa minha voz ainda alcança corações. E se quiser continuar ouvindo as histórias de uma velha que já viu de tudo um pouco, inscreva-se no canal. Vai ser um prazer ter você por perto. Eu sei, a maioria das pessoas gosta de histórias de amor, de aventuras grandiosas. A minha não é exatamente assim. A minha é sobre o vazio, sobre o abandono, sobre a dor de se sentir quebrado, descartado, mas é também sobre a força que a gente descobre quando parece não ter mais nada. A força de sobreviver, de florescer, mesmo na terra mais árida. Eu nasci no interior, numa casinha simples, de taipa. Mal tinha uns 5 aninhos quando as coisas começaram a mudar. Não era de repente, sabe? Era como uma nuvem que se aproxima devagarzinho, mas que a gente sente a sombra antes mesmo de ver a chuva. Meu pai, um homem calado, de poucas palavras, mas antes, de um olhar até carinhoso, foi endurecendo. Minha mãe, ela parecia se encolher a cada dia. Era como se o sol dentro dela fosse apagando, deixando só a cinza. Eu era a mais nova de 3. Meus irmãos, Benedito e Antônia, eram mais velhos e, de alguma forma, eles pareciam ter um escudo que eu não tinha. Ou talvez eles já tivessem aprendido a se proteger, a ficar invisíveis. Eu não. Eu ainda buscava o colo, o afeto, o cheiro de casa. Aos 6 anos comecei a entender que a minha casa não era mais um porto seguro. As palavras duras viraram empurrões. Os empurrões viraram o que nenhuma criança deveria viver. Eu não vou entrar em detalhes, meu bem. Não agora. A memória ainda é um espurrozinho gelado que corre pela espinha. Mas basta saber que a minha inocência foi roubida, estraçalhada, por quem deveria me proteger. E o pior, o que mais doía, era o silêncio. O silêncio de minha mãe. O silêncio que me dizia que aquilo, de alguma forma, era minha culpa. Eu me lembro de deitar na cama de palha, no escurinho do quartinho que eu dividia com a Antônia, e chorar baixinho. Não podia fazer barulho. Se fizesse, era pior. Eu puxava o cobertor velho até o nariz, tentando abafar os soluços, tentando encolher meu corpo até que ele desaparecesse. Eu queria sumir. Eu pedi a Deus para sumir. Um dia eu já devia ter uns 8 anos. O tormento foi tão grande, o medo tão paralisante, que eu fugi. Saí correndo sem rumo para o mato. Meus pés descalços, o vestido rasgado, o cabelo despenteado. Corri até sentir o ar queimar nos meus pulmões. Caí exausta, escondida entre umas moitas de capim alto. Fiquei ali, encolhidinha, ouvindo o barulho dos insetos, o canto distante dos pássaros. Naquele momento, o mato, com seus perigos desconhecidos, parecia mais seguro do que a minha própria casa. Fiquei lá até o sol começar a se pôr. A fome apertava, o frio chegava. Comecei a ter medo do escuro, dos bichos. Mas voltar? A ideia de voltar me revirava o estômago. Eu não sabia o que fazer.
Fiquei ali, sentada, abraçando os meus joelhos, e as lágrimas desceram, quentes e abundantes. Não eram mais soluços abafados, eram um pranto livre, desesperado. Quando a noite caiu de vez, eu ouvi vozes. Achei que eram meus pais vindo me buscar. Meu coração gelou. Mas não. Era uma vizinha, Dona Josefa. Uma senhora velhinha com os cabelos brancos presos em um coque. Ela me encontrou. Me viu ali, miudinha, tremendo. Ela não fez perguntas. Só se agachou, me abraçou com um carinho que eu não sentia há tanto tempo e me levou para a casa dela. Dona Josefa me deu um prato de angu com quiabo quentinho, o melhor que já comi na vida. Me deu um copo de água fresca e depois me fez deitar numa caminha simples, mas limpa. E pela primeira vez em muito tempo, eu dormi. Dormi sem medo. No dia seguinte, ela me levou de volta. Disse que meus pais estavam preocupados. Eu sabia que não estavam. Ou pelo menos, não daquele jeito que uma mãe e um pai deveriam se preocupar. Mas ela insistiu. E eu fui. O que mais podia fazer? A vida continuou assim. Uma sequência de sombras e raras frestas de luz. Eu me tornei uma criança silenciosa, observadora, com um olhar que parecia de gente grande. Eu aprendi a ler nas entrelinhas, a sentir o clima antes que a tempestade chegasse. Minha alma, ela se encolheu, mas por dentro, uma chama pequenininha, teimosa, começou a queimar. A chama da vontade de escapar. Quando completei 10 anos, meu pai me disse que eu iria para a cidade, para trabalhar. É para ajudar em casa, ele disse. Mas eu sabia que era uma forma de se livrar de mim, de tirar o incômodo, a lembrança incômoda. Não houve despedida, nem abraço da minha mãe, nem um adeus dos meus irmãos. Eu simplesmente peguei uma trouxinha com 2 mudas de roupa e um terço que Dona Josefa me deu e subi no caminhão. A viagem foi longa, sacolejando, empoeirada. Eu olhava a paisagem passando e sentia um nó na garganta. Não era tristeza pelo que eu deixava, mas um medo profundo do que vinha e uma solidão. Uma solidão que parecia um peso nas minhas costas. Cheguei na cidade grande, em São Paulo, e o mundo se abriu de uma forma assustadora. Eu nunca tinha visto tantos carros, tantos prédios, tanta gente andando apressada com o rosto sério. Fui entregue a uma família rica. Minha função? Ajuda na casa, eles disseram. Mas eu era, na verdade, uma empregada mirim. Uma criança trabalhando de sol a sol. Meu dia começava antes do sol nascer. Varria a casa, limpava os móveis, lavava a louça, ajudava na cozinha, cuidava das crianças. As crianças da casa, um casal de filhos, tinham a minha idade. Eles brincavam, riam, estudavam. E eu os observava de longe, da cozinha, do quintal, sentindo um misto de inveja e uma tristeza que doía no fundo da alma. Eu não tinha tempo para brincar, não tinha voz para rir. A comida era pouca, mas era garantida. Um teto sobre a cabeça, sim, mas não era um lar. Eu era invisível. Uma sombra que se movia pela casa, cumprindo ordens. Não havia afeto, não havia uma palavra gentil. Se eu adoecesse, me davam um remédio qualquer e me mandavam de volta ao trabalho. Eu não tinha amigos, não tinha com quem conversar. A minha única companhia era o meu pensamento. Nesse período, a solidão foi a minha maior professora. Ela me ensinou a observar, a ouvir, a pensar. Eu via as famílias passeando no parque, os pais abraçando os filhos, as mães contando histórias. E eu sonhava. Sonhava com uma vida diferente.
Sonhava com um dia em que eu também teria alguém para me abraçar, para me dizer que eu era importante. Os anos foram passando. Dos 10 aos 16 anos, eu vivi naquela casa. Cresci ali de corpo, mas a alma estava aprisionada. Eu aprendi a ler um pouquinho sozinha, com os jornais velhos que encontrava. Aprendi a escrever meu nome devagar, com a pontinha do lápis. Pequenas vitórias, sabe? Pequenos raios de sol na escuridão. Aos 16, eu decidi que não podia mais. Aquele silêncio, aquela invisibilidade, estava me sufocando. Um dia juntei o pouco dinheiro que tinha guardado de gorjetas ocasionais, moedinhas que eu escondia em um saquinho de pano, e fui embora, sem olhar para trás, sem despedida. De novo, sozinha no mundo. Foi um ato de pura teimosia. De coragem? Talvez. Ou de desespero. Eu não sabia para onde ir, o que fazer, mas eu sabia que precisava tentar, que eu merecia mais. Fui parar num cortiço, num quartinho minúsculo, sem janela. Trabalhei em várias casas, agora como diarista. Lavava, passava, limpava. O trabalho era pesado, mas agora eu tinha a liberdade de ir e vir, de escolher onde trabalhar. Pequena liberdade, mas era minha. A vida era dura. Tinha dias que eu não tinha o que comer, dias que o frio me congelava os ossos. Mas eu aprendi a me virar. Aprendi a valorizar cada centavo, cada prato de comida, cada amanhecer. Um dia, enquanto lavava roupa num tanque comunitário, conheci Dona Isaura. Ela era uma costureira. Tinha uma pequena oficina num cômodo da casa dela. Ela me viu ali, tão jovem, com as mãos rachadas, mas com um brilho de determinação nos olhos. Ela se aproximou, me perguntou da vida, e eu, que nunca falava, me abri um pouco para ela. Dona Isaura se compadeceu da minha história. Ela me ofereceu um lugar para morar, um cantinho no fundo da casa dela, em troca de ajuda com as tarefas domésticas e na oficina. Era uma chance, e eu agarrei com todas as minhas forças. Ela me ensinou a costurar. Comecei com botões, depois bainhas, depois a usar a máquina. Eu era esforçada. Eu queria aprender. Eu precisava aprender. Aquelas agulhas e linhas se tornaram minhas amigas, minhas ferramentas para construir um futuro. Cada ponto que eu dava era um pedaço de esperança que eu costurava na minha vida. Naquela época, a paciência era tudo que tínhamos. E vocês já precisaram esperar por algo que parecia impossível? Adoraria ler as histórias de vocês nos comentários. Às vezes, a espera é o que nos molda, não é? Pois bem, eu costurava, de manhã até à noite. E Dona Isaura, com sua paciência de santa, me ensinava não só o ofício, mas me ensinava a ter fé, a acreditar em mim. Ela me contava histórias, me mostrava revistas de moda, me fazia sonhar. Ela foi a primeira pessoa na minha vida que me tratou com respeito, com carinho genuíno. Ela foi a mãe que eu nunca tive. Aos 20 e poucos anos, eu já era uma costureira habilidosa. Tinha minhas clientes, meu dinheirinho guardado. Consegui alugar um quartinho melhor e comecei a sonhar mais alto. Queria ter minha própria máquina, minha própria oficina. Eu trabalhava sem parar, economizava cada moedinha e, finalmente, comprei minha primeira máquina de costura. Uma Singer antiga, mas que para mim era um tesouro. Eu a acariciava, falava com ela. Era o símbolo da minha independência, da minha nova vida. Com a minha máquina, o trabalho aumentou. Eu fazia roupas para as vizinhas, para as mulheres da igreja.
E aos poucos, Maria das Dores, a menina abandonada, a sombra na casa grande, começou a se transformar em Maria, a costureira, uma mulher que se sustentava, que tinha seu próprio nome, sua própria dignidade. Eu nunca me casei, não tive filhos. Não porque eu não quisesse, mas porque o trauma da infância deixou marcas profundas. Eu tinha dificuldade em confiar, em me abrir para o amor. Eu temia a dor, o abandono, a repetição daquele ciclo. E também eu estava tão focada em construir a minha vida, em provar para mim mesma que eu era capaz, que as oportunidades de um relacionamento duradouro nunca floresceram de verdade. Mas isso não significa que minha vida foi vazia. Ah, não. Eu encontrei o amor de outras formas. No carinho de Dona Isaura, que me acolheu como filha. Na amizade das minhas clientes, que se tornaram confidentes. No sorriso das crianças que eu ajudava, costurando roupinhas para elas. Eu me envolvi na comunidade. Ajudei a organizar festas juninas, a fazer enxovais para os mais pobres. Minha máquina de costura não era apenas uma ferramenta de trabalho. Era uma ferramenta de caridade, de esperança. Eu sentia que, ao ajudar os outros, eu também estava curando minhas próprias feridas. Estava transformando a dor que recebi em algo bom, em algo útil. Os anos passaram. A oficina de costura cresceu. Contratei algumas moças para me ajudar. Ensinei a elas o ofício, como Dona Isaura me ensinou. E vi nos olhos delas a mesma faísca de esperança que um dia brilhou nos meus. Eu me tornei uma referência no bairro. Uma mulher respeitada. A Maria que fazia os melhores vestidos. A Maria que sempre tinha uma palavra de consolo, um conselho sábio. E meus pais, meus irmãos, eu nunca mais os vi, nem tive notícias. No fundo, eu não os procurei. A ferida era profunda demais. E eu senti que a minha paz, a minha reconstrução, dependia de eu me afastar de tudo aquilo que me causou tanto mal. Não havia ódio, não havia rancor. Havia apenas uma aceitação silenciosa de que aquele capítulo estava fechado e que eu precisava escrever uma nova história. A minha história. Hoje, sentada aqui com 80 anos e as mãos enrugadas pelo tempo e pelo trabalho, eu olho para trás e vejo a menina que fugiu para o mato. A menina assustada no caminhão. A sombra na casa grande. E vejo também a mulher que ela se tornou. Forte, resiliente, cheia de amor para dar. A vida me ensinou que a dor é inevitável, que o abandono pode deixar cicatrizes que nunca se apagam de todo. Mas me ensinou, acima de tudo, que a gente tem uma força dentro da gente que é capaz de mover montanhas, que a gente pode reconstruir, que a gente pode perdoar, não para o outro, mas para si mesmo, para se libertar. Eu encontrei sentido na minha vida não em ter uma família nos moldes tradicionais, mas em construir uma família de coração. Em cada amiga, em cada pessoa que ajudei, em cada ponto de costura que uniu pedaços de tecido e, simbolicamente, pedaços da minha alma. Eu me tornei a mãe de mim mesma. Eu me dei o carinho, o cuidado, a proteção que me faltaram. Não se deixem abater, meus amores. Não importa o tamanho da sua dor, do seu trauma, do seu abandono. Há sempre uma luz. Há sempre um caminho. Pode ser demorado, pode ser difícil, mas se você continuar caminhando, um passo de cada vez, você vai encontrar a sua paz. Você vai encontrar o seu lugar no mundo. Acreditem em vocês, no poder da resiliência,
na capacidade de transformar a adversidade em aprendizado. A vida é um presente, mesmo com as suas feridas. E cada dia é uma nova chance de costurar um pedacinho de felicidade. Eu espero, do fundo do meu coração, que essa minha história tenha tocado você, de alguma forma. Que ela tenha plantado uma sementinha de esperança. Se sim, por favor, deixe o seu like. Inscreva-se no canal para continuarmos nossa prosa e compartilhe essa mensagem com quem você acha que precisa ouvir. E não esqueçam de me contar lá nos comentários as histórias de vocês, as suas esperas, as suas superações. Eu adoro ler. A história de cada um de nós é um tesouro. Muito obrigada por ter me ouvido. Que a vida seja leve e cheia de luz para todos vocês.